Tudo bem, pessoal? Voltando aqui a fazer um vídeo aí, depois de um tempo. Falar aqui da Canyons Ultramarathon Extreme, 92 quilômetros, que aconteceu na semana passada. E, bom, tive a sorte aí, a alegria de poder... Bom, aqui agora eu me mudei, aqui tem uns barulhos aí de moto, bichos, enfim. Espero que possam ouvir o que eu estou falando. Eu tive a sorte e a alegria de ser campeão dessa prova, na categoria solo, e ano passado eu fiz um vídeo sobre ela, né? Fiz, na verdade, 2 vídeos sobre ela, né? Ano passado eu fiquei em 9º lugar, e esse ano eu decidi fazer, então, novamente, por algumas razões aí que eu vou falar agora. Bom, em primeiro lugar, decidi que eu vou fazer, então, 2 vídeos, assim como ano passado, mas dessa vez eu vou um pouco diferente. Eu vou falar no primeiro vídeo um pouco da prova e um pouco da minha experiência na prova, porque é claro que como corredor, né, eu só tenho a minha visão ali na hora e um pouco do que ouço os colegas falarem depois e tal, mas eu não posso fazer uma leitura, digamos, objetiva da prova, uma vez que eu estou ali correndo, concentrado em muitas coisas. E no segundo vídeo, posteriormente, eu vou falar como foi minha preparação para Canyons, né? Como eu me preparei para essa prova e qual foi a minha estratégia e, enfim, coisas relacionadas a esse tipo de tópico, né? Que tem a sua importância aí. Eu acho que eu conversei muito com outros atletas depois da prova e recebi muitas perguntas em relação a isso. Talvez até pelo fato de ter vencido a prova, eu sempre perguntei para quem chega na minha frente, né, sempre tive essa curiosidade, e dessa vez as pessoas me perguntaram e eu não tenho porquê de não abrir aqui o que eu puder, né, colaborar, cada um dentro da sua realidade, dos seus objetivos, podem manter uma interlocução, né? Não existe fórmula, né? Eu não treino sozinho, eu tenho um treinador, vou falar disso quando eu falar da preparação, enfim. Mas hoje eu vou falar então da prova e de como foi a minha experiência nela. Bom, em primeiro lugar, eu já conheci a prova por ter feito ano passado, era 85 km, esse ano 92, o percurso mudou, né? Então só o início era igual, o resto era bastante diferente, mas eu conhecia o calor, eu sabia que o calor ali não é para ser menosprezado, nem subestimado, eu conhecia algumas dificuldades, como por exemplo o terreno, que não é um terreno, digamos, a piores, para quem faz trail run, por exemplo, há terrenos piores, mas eu não sou um atleta de trail, eu não sou um trail runner, eu sou um atleta de asfalto, se é que pode dizer assim, né, de circuito, prefiro essas provas, me dedico mais a elas, né, e então sei que o terreno ali com muita terra, tudo bem, mas tem muita areia, muita parte pesada, muita pedra, enfim, então tudo isso exige um condicionamento, inclusive mental, né? Porque muda muita coisa do ritmo e tal, quase não tem trecho plano, a altimetria não é pesada, mas é constante, então tudo isso entra na conta, né? E é uma prova muito, muito bem organizada, eu já sabia disso ano passado, esse ano a organização repetiu o êxito, e não apenas eu que digo, os outros atletas também reconhecem isso, né? Bom, a largada foi 5 horas da manhã, Canindé de São Francisco, em Sergipe, e a corrida passa por Olho d'Água do Casado, já em Alagoas, passa por Piranhas, onde ela chega, que é em Alagoas, nesse percurso, como eu disse, 92 quilômetros, e o início da prova estava fresco, vamos dizer assim, né, para o padrão local, e o calor veio a partir das 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou seja, como já tinham ali umas 4, 5 horas de prova, começou a esquentar, e aí realmente a parte da tarde, ali 11 horas, 12 horas, né, meio-dia, 1 hora, o calor foi muito intenso, e foi preciso muita hidratação. A hidratação é muito, muito importante nessa prova, porque a distância não é tão longa para quem é ultramaratonista, 92 quilômetros. Lembrando que essa prova também tem revezamento, e eu falo aqui da perspectiva do solo, mas é importante que os revezamentos também tenham a sua atenção, mas enfim, eu não posso falar sobre isso de maneira, digamos, detalhada, porque eu não vivo essa logística, né?
essa dinâmica, mas toda a perspectiva do solo, é importante a hidratação, é importante a alimentação, claro, como qualquer prova, mas lembrando dessa questão do clima, porque 92 quilômetros, não sei, Florianópolis, por exemplo, onde eu já tive a oportunidade de correr maratona a 17 graus, é diferente, muito diferente, todos nós sabemos disso, mas na hora, às vezes a gente pode esquecer, né? Isso foi muito importante, ter essa concentração e eu acho que funcionou, apesar de alguns problemas. Eu acabei no final da prova urinando sangue, nos últimos 30 quilômetros eu estava urinando sangue, não sei se foi pela hidratação, se foi pelo desgaste, realmente não sei dizer, mas no dia seguinte já estava normalizado, isso é importante, né? Mas enfim, eu acho que dentro do quadro ali acabou funcionando bem a minha estratégia de alimentação e hidratação. Eu optei por sair forte, né? Então falando aqui, eu vou falar no próximo vídeo da minha preparação e da estratégia, mas falando da minha prova em si, eu optei por sair forte, liderei mais ou menos 20 km quando fui ultrapassado, e por 2 atletas do solo, e já havia sido ultrapassado por atletas de revezamento, claro, e depois lá na frente acabei recuperando a segunda colocação, e depois uma briga muito grande por essa primeira colocação, em que eu pensei várias vezes e já estava contente com o segundo lugar, e o meu motoqueiro, a gente tem uma moto de apoio que não é obrigatório, você pode levar o seu carro de apoio, você pode ir sem apoio, mas a organização disponibiliza esse acesso aos motoqueiros. A gente paga diretamente ao motoqueiro esse serviço, num preço já tabelado, e muito bom o preço, muito razoável, assim, né? Principalmente somar a inscrição com a moto, está abaixo de muitas provas aí fora, pelo Brasil afora, com preço, tem às vezes que são muito mais altas. Então isso ajuda muito para quem vem de longe, não tem como levar carro de apoio. E esse motoqueiro ele me ajudou muito, inclusive, a não ficar confortável com a segunda colocação, né? E brigar pela primeira colocação. Foi uma briga de basicamente 40 quilômetros ou mais, e sendo que os últimos 30 talvez assim foram muito, muito próximos e muito intensos. Então, quer dizer, os últimos 30 talvez não, os últimos 30 sem dúvida ali, a partir do PC do 61, 62 a gente estava junto praticamente, e assim foi quase até o final. Então mentalmente desgastou muito, né? Mas aprendi muito, uma briga com o atleta Pontes, né? Francisco Pontes, do Rio Grande do Norte, da equipe Carne. Como eu disse, eu já tinha feito a prova, mas esse ano vivenciei de forma muito diferente. Ano passado foi minha terceira ultramaratona, esse ano foi minha 13ª. Houve uma outra situação que foi, para alguns não é legal, para mim foi, por 2 motivos, que é de que alguns trechos nós fazíamos um contorno e retornávamos pelo mesmo lugar. Nessa dinâmica a gente cruzava com os atletas, né? Quem estava na frente cruzava com atletas que vinham mais atrás, e para mim foi muito bom por 2 motivos. Primeiro, quando eu era o segundo, eu pude ver onde estava o primeiro, pude calcular a diferença. Pude também calcular a diferença, por exemplo, para o terceiro, quando houve na Serra Grande, e também poder observá-lo, né? O terceiro, Mariano de Maceió, ele vinha muito bem, né? A gente, pela linguagem corporal, vamos dizer assim, ele estava muito bem. Então sabia que se eu bobeasse ali, ele também poderia alcançar, né, a gente. Eu tive até uma conversa com o Ponte sobre isso. E uma outra coisa boa, além de controlar a disputa, vamos dizer assim, é esse lado positivo de dar força. Às vezes a gente passava por um atleta que estava mais atrás e dava força para ele, ou ele dava força para a gente, as pessoas de revezamento também. Então essa interação, ela ajuda muito na parte psicológica, né? Eu, por exemplo, várias vezes fui ajudado por atletas de revezamento, que cruzaram comigo, ou que me ultrapassaram, ou que estavam parados no P6, por exemplo, o pessoal do Papaléguas, o pessoal do Carcará, e outras equipes, né, de Brasília, né, do Insanos, enfim, muita gente aqui, que já falei isso para cada um deles, e aqui no vídeo
não preciso ficar repetindo tanto, mas isso ajudou muito. Mas muita gente não gosta, muita gente acha ruim esse de ir e voltar pelo mesmo lugar. São visões diferentes, acho que tem um certo e errado aí, né? Mas me ajudou, particularmente me ajudou bastante essa ida e volta por esses dois motivos que eu falei agora, né? Controlar quem está na frente e quem está atrás e essa interação, né? Que motiva muito. Bom, por fim aqui é sobre a prova, né? Muitos staffs, como eu disse, muito bem organizado, então os staffs, impossível se perder nessa prova, absolutamente impossível. O atleta tem que querer ir para o caminho errado, não dá para se perder, não dá mesmo. Os PCs muito bem abastecidos, um caminhão-pipa, muita água gelada, o que é muito importante, gelo disponível para a gente também, que é de suma importância, porque o gelo no corpo ajuda a baixar a temperatura corporal, não adianta só beber água ou isotônico. E o controle com as pulseiras funcionou bem, que em determinados trechos tínhamos que pegar pulseiras para não burlar o trajeto, isso funcionou bem. E, enfim, bastante segurança, quer dizer, bastante bombeiros nas trilhas, na serra, que era Serra Grande, que era o trecho mais duro da prova, uma subida de 2 km, mas muito íngreme. Tínhamos socorristas lá no meio, então, que eles tinham acesso, então, né, tanto para a parte mais alta como para a parte mais baixa, realizaram um socorro ou dois, se eu não me engano. Então, organização de parabéns. O troféu, lindo como sempre, todos os solos ganharam o troféu, todos os concluídos ganharam medalha, as equipes tiveram o troféu para as 3 primeiras equipes, se eu não estou me enganado, foi assim. E então, assim, mais uma vez, só elogios para a organização. Eu, particularmente, não tenho nada a falar contra. Sei que ano que vem o trajeto vai mudar. Para mim, já está muito bom em relação à dificuldade, mas algumas pessoas querem mais duro, quer dizer, talvez mude um pouco a característica. Aí são características da prova. Eu prefiro correr mais do que ficar muito em trechos de montanha, em que a gente desenvolve menos a corrida. Mas são características de cada atleta, cada um tem a sua preferência, né? São coisas variadas aí, que dá para que uma prova ela abarque tudo. Ela vai ter sempre mais ou menos de uma característica. Bom, tá aqui o troféu, que o primeiro solo, mas todos os troféus são iguais, são assim, só muda aqui o número, né, embaixo aqui da sua colocação. Bastante gente concluiu, houve acho que 7 atletas que não conseguiram concluir. Do feminino eram 3, a Alcilânia foi a campeã e 2 meninas, Vanice e André, não conseguiram concluir. O masculino acho que foram 5 então que não concluíram, mas boa parte conseguiu. É uma prova muito dura, não é fácil acabar, concluir. A gente faz muita amizade ali, isso é muito importante também, esse ambiente da Canyon. Fiz muitos amigos, assim como ano passado, amigos inclusive do ano passado que continuam presentes e me ajudam em provas pelo Brasil. Eu os ajudo quando posso. Aqui no Rio de Janeiro tem menos provas, mas de ultra, mas a gente se encontra quando pode, está sempre trocando mensagem, ideias sobre treino, sobre provas. Então, mais uma vez, também esse aspecto positivo do ambiente, um ambiente muito saudável entre os atletas, né? O que para quem não só pelo esporte, mas também por essa experiência de vida, é muito importante. Por fim, bom, no final a gente podia contratar lá um jantar, quem quisesse, a preço muito acessível, que é bom, porque Piranhas é um lugar bastante turístico, na parte baixa, então às vezes é muito caro, ali estava o preço acessível. Eu comi uma macarronada, tinha também novamente fruta, bebida à vontade, banheiros, claro, e enfim, foi essa a Canyon. Enfim, quem quiser, para o ano que vem já tem a data, 4 de abril, não sabemos ainda a distância, não sabemos o percurso, mas é uma prova com esse desafio é uma prova de trail, porque não é no asfalto, mas a altimetria não foi tão forte, não é tão forte como em outras provas do Sudeste, mas ela tem essa característica, são duas, né, do calor e da caatinga, né? Você está passando pelo sertão alagoano, é uma experiência
que você só pode ter ali, né, vivenciar o sertão, só pode ser por ali, ou se fosse em outra cidade do sertão, de algum outro estado onde haja sertão, mas essa é a única que eu conheço que passa pelo sertão. Quer dizer, tem a Caminhos de Rosa, tem uma diferença ali, eu não conheço o Caminho de Rosa, nunca ter feito, né? Mas a Canyons tem a questão da vegetação muito forte, a vegetação pela qual a gente passa, o estado lá do Rio São Francisco também é uma característica dela, da Canyons, né? E são muitas vivências, muitos pontos históricos, a questão com o Lampião é muito forte, a gente tem todo esse, no site da prova tem todas essas informações sobre a ferrovia, né, que passava ali também, vindo do Rio Grande do Norte, que é todo aspecto histórico que envolve também a prova, né? Em termos de competição, esse ano e ano passado foi forte, muitos atletas já experientes, né? Mas é isso, o ultra a gente nunca sabe, não dá para ninguém prever muito bem o que pode acontecer, é a prova muito longa, e foi importante esse incentivo entre os atletas e essa força dos atletas para que o nível de competição tenha sido bom e tenha sido num ambiente saudável, que é sempre o mais importante. Finalizando aqui esse vídeo, que certamente ficou um pouco grande, eu falei aqui poucos pontos da prova, mas vocês podem procurar informações, há outros vídeos. Fernando Senna fez um vídeo, Stephenson vai divulgar um vídeo também, em breve, 2 atletas correram no solo, e aí outros pontos de vista que são sempre bem-vindos, né? Porque, como eu disse, eu só tenho o meu ponto de vista na prova, e no próximo vídeo eu vou falar então de como foi a preparação e falar mais dessa questão da estratégia, como foi a ganhar a prova, em que momento eu decidi então que tentaria ganhar, em que momento eu achei que de fato poderia ganhar, em que momento eu achei que não teria como, né? Vou falar tudo isso no próximo vídeo e espero que na parte esportiva então tenha alguma ajuda para quem está aí na ultramaratona, iniciante, intermediário, como no meu caso, eu sou intermediário, não sou nem iniciante, não sou experiente, e para quem é muito experiente também, quem sabe, alguma coisa possa aí ser útil, né? Abraço a todos, bons treinos, boas provas, né, e boas leituras.